bem-vindas e bem-vindos à mesa redonda número 8 do Simpósio Internacional do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Tecnologia Educacional e Educação Matemática. Eu sou Ana Paula Souza, professora efetiva de Ciências Naturais dos anos finais da Prefeitura de Joinville, mestranda no programa de pós-graduação em Educação da UDESC, onde desenvolvo pesquisa na linha de Educação, Comunicação e Tecnologia, vinculada ao grupo de pesquisa NEPSTEAM. Esta atividade foi gravada antecipadamente e agora a transmitimos pelo Facebook e YouTube do NEPSTEAM. Antecipamos que pedimos a compreensão caso tenhamos algum problema de sinal frente à sobrecarga de uso da banda larga nesses tempos. Convidamos você, neste momento, para chamar mais pessoas a estarem conosco, compartilhando a live e o link em suas redes. E hoje falaremos sobre o corpo como ponto zero, educação matemática, tecnologias e inclusão escolar. E para nos ajudar a abordar essa temática, chamo nossos convidados. Carlos Roberto Viana, que é professor associado no Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná, graduado em licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e que desenvolve pesquisas nas áreas de Filosofia e História da Educação Matemática no Brasil, com interesse também em alfabetização matemática e educação inclusiva. Boa tarde, Carlos. Boa tarde para todas as pessoas que nos assistem. Boa tarde aos colegas de mesa. Agradeço à professora Luciane Molazani pelo convite, pela oportunidade de aprendizado e pelo desafio que nos lançou a nos colocar nessa mesa. Quero também parabenizar toda a equipe responsável pela organização do evento e, em particular, a Ana Paula, que nos acompanhou durante toda a preparação. E temos também a Rosane Favoreto da Silva, que é professora da área de Educação de Surdos pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, graduada em Educação Física pela Universidade de Londrina, Letras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais pela Universidade Federal de Santa Catarina e Pedagogia pela Faculdade Dom Bosco. É especialista em recreação, educação especial, tecnologias em educação e educação bilíngue para surdos. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisa na área da educação de surdos e educação inclusiva, com ênfase na alfabetização e letramento. Boa tarde, Rosane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Rosane Favoreto e meu sinal é este. Agradeço à professora Luciane Molazani pelo convite e a parabenizo pelo evento. Parabenizo também toda a equipe da UDESC e agradeço a Ana Paula pelos contatos prévios e pela condução desta mesa. Nosso episódio será organizado em 3 blocos de perguntas, a partir das quais cada debatedor se posicionará a respeito. Em seguida, abriremos para o debate. Os participantes poderão encaminhar suas questões durante o episódio no chat do YouTube e do Facebook. Conforme combinamos, mediante as questões norteadoras, a sequência das falas será do professor Carlos e, posteriormente, a professora Rosane. Dando início, lançamos a primeira reflexão. O que significa o corpo como ponto zero no âmbito da educação matemática e da inclusão escolar? Para quase tudo na vida existe um sistema de referências. Em matemática, aprende-se cedo, na escolaridade inicial, a traçar gráficos em um sistema cartesiano ortogonal, no qual há o zero referencial. O nosso sistema cartesiano opera com 2 referências, a origem e os eixos. A posição de um ponto é expressa em relação a cada eixo, contando a partir da origem comum. A quantidade de eixos pode mudar, mas há uma só origem, o zero. Eis o significado preciso, ainda que metafórico, do que pretendemos dizer com o corpo como ponto zero. Outras referências podem ser mobilizadas, mas contamos ou deveríamos contar tudo a partir dos corpos ou de cada corpo. Uma analogia acadêmica pode ajudar a incorporar a ideia que estamos trazendo aqui. Em uma tese da qual se diz que há um referencial teórico,
mas que liste dezenas de autores igualmente importantes, não há um referencial onde prolifera a diversidade de referências. Ou melhor, não há um zero referencial, embora possa haver alguns eixos sem ponto comum. Em casos assim, creio que seria mais adequado dizer que há uma fundamentação teórica. Bom, e se? Essa expressão, e se, costuma indicar elementos ficcionais. E se tivéssemos tomado providências para preservar as vidas dos brasileiros desde o início da pandemia? Mas não se trata apenas de ficção. O e se é utilizado para delimitar hipóteses. Sabemos com certeza que tomar providências para preservar vidas determina que o número total de mortes na pandemia diminua. Em casos assim, e se nos leva a refletir sobre acaso, necessidade, institucionalidade, legitimidade, responsabilidade e várias outras coisas. Podemos pensar sem corpos? E se colocarmos os corpos como referência principal, o que pode acontecer? O que trazemos aqui é uma tentativa de problematização daquilo que fazemos nas escolas. Usualmente, uma das nossas referências principais, que é o marco zero para muitos professores e é determinante em diversas concepções pedagógicas, poderia ser tomado como um dos eixos, entre outros vários eixos, ou seja, os conteúdos da disciplina. Não sei se vocês concordam. Os conteúdos não são nada se não tivermos alunos, se todos estiverem mortos, se não houver pessoas. Mas talvez eu deva dizer de uma forma ainda mais perversa. Alunos é uma generalidade abstrata, também não é nada. Deveríamos talvez rir de nós mesmos quando afirmamos coisas do tipo: vou dar aula partindo do conhecimento que meu aluno possui. O que é seu aluno? E que generalidade é essa de conhecimento que ele possui, sem nada ter sido indagado a ele? Nós não sabemos o que é o aluno e imaginamos com a nossa barriga alguma coisa que ele sabe. Digo que imaginamos com a barriga para forçar aqui a ideia de que projetamos um suposto saber aquilo que desejamos que ele saiba, ou seja, aquilo que nos é mais fácil tomar como ponto de partida. Essa é a nossa fome. Então, outra referência usual, quase natural, é a nossa profissão. Somos professores. Já imaginaram que trágico se estruturalmente a sociedade se organizar de uma maneira que não sejamos mais necessários? Inadmissível. Quando abrimos uma porta, nunca nos indagamos se o mundo lá fora continua a existir. Nós contamos com ele, agimos automaticamente. Claro que o mundo está lá fora. E é assim em relação à nossa profissão. Nós contamos com ela, não cogitamos questioná-la, pois nos parece tão óbvio que ela vai continuar a existir, é tão óbvio quanto é óbvio que o mundo estará lá fora. Muito bem. Mas dentre todas as referências que usamos, por que deixamos de lado o corpo, nosso corpo? Em nossas aulas, é hábito que os alunos estejam sentados. Sabem quanto esforço custa manter-se sentados por 50 minutos? Alguns dizem, é disciplina. A disciplina é necessária. Mas o que mudaria se passássemos a ter os corpos como marco zero? Poderíamos pensar em corpos parados e corpos em movimento? Poderíamos imaginar, por exemplo, que só se aprende algo quando se está em movimento? Claro. Metaforicamente, as nossas mentes se deslocam, estão sempre em ação e fazem isso com muita agilidade, mesmo quando estamos parados, imobilizados. Poderíamos indagar aqui: em que lugar estão as nossas mentes? Na barriga? No cérebro? Ponhamos isso como marco zero. Nossos corpos, mentes, ações é uma só coisa. Desprezem a concordância. Usamos muitas palavras, designamos muitas ideias, mas é do corpo que falamos, e é a ele que nos referimos. Quando um mímico exerce a sua arte, ele mobiliza o nosso corpo, a experiência que temos, as práticas que fazemos com os nossos corpos. Jamais seríamos capazes de evocar uma parede se nunca tivéssemos visto uma, se nunca tivéssemos sentido uma.
Jamais evocaríamos a ação de levantar um peso sem que ela houvesse exercido alguma impressão sobre os nossos corpos. O mímico, portanto, age como o professor que busca partir do conhecimento que o aluno já tem. Mas ele não mobiliza uma generalidade, ele mobiliza as nossas práticas, aquela da sociedade da qual fazemos parte. Teria sucesso um show de mímica com corpos imitando máquinas se fosse apresentado em uma época em que máquinas não existiam? Pergunta errada. Na verdade, seria concebível realizar um show de mímica como imitação de máquinas se máquinas não existissem? Lembre-se da famosa frase: cada sociedade só se coloca os problemas que é capaz de resolver. Os corpos estão aí desde sempre. Será que a escola de hoje é capaz de colocá-los como um problema? Ao falar do corpo como ponto zero, eu quero abordar o estar nos espaços que habitamos de alguma forma. Eu tomo essa terminologia emprestada de Foucault para falar do corpo como referência, como ponto de partida para os quais as coisas estão dispostas. Pois é em relação ao corpo que há um acima, abaixo, à direita, uma esquerda, um próximo, um longínquo. E a partir dele que há um deslocamento. Né? E de acordo com Foucault, o corpo é o ponto zero do mundo. Lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em alguma parte. Ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a cidade do sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais e utópicos. Portanto, tomando o corpo como referência, eu quero abordar 2 pontos. 1. O espaço escola e 2. A língua do aluno e da escola. Primeiro, o que seriam das paredes, das janelas, das carteiras, dos espaços físicos da escola se não fossem as coisas que nela acontecem? E as pessoas que nela habitam também, né? Então, dessa forma, eu quero problematizar qual foi o espaço, o lugar da escola neste período de ensino remoto durante a pandemia. Este espaço foi caracterizado como um lugar que não é físico. Os alunos em suas casas frequentavam e ainda frequentam a escola. Então, assim, quando estamos falando da escola, estamos falando do quê? O que é a escola? Então, neste cenário, podemos dizer que é a partir do corpo que as coisas acontecem e é a partir dele que a escola passa a existir. As tecnologias digitais, por meio dos celulares, que até então eram muitas vezes abominadas pelos professores, né, e impedidas de serem usadas na escola, de repente se transformaram no portal para a entrada nessa escola. As tecnologias se tornaram essenciais para o acesso e o pertencer a essa escola desterritorializada, fazendo surgir um novo corpo, o corpo virtual. O Foucault ressalta que as crianças levam muito tempo para saber que têm um corpo e durante muito tempo elas têm apenas um corpo disperso, os membros, cavidades, orifícios e tudo isso se organiza e literalmente toma corpo na imagem do espelho. E assim aconteceu com os alunos no ensino remoto. Seus corpos foram transformados em um corpo virtual para estarem nessa escola desterritorializada e a sua materialidade foi reconfigurada e estendida à imagem e à tela do computador e do celular, num deslocamento entre o corpo real e virtual. É um novo corpo formado e transformado, é o corpo híbrido, né? Então eu quero abordar também o corpo a partir da língua, né? A língua enquanto pensamento e linguagem, a língua dos alunos e também a língua usada na escola.
É certo que há uma língua de instrução, que é aquela que os alunos usam para aprender e para se comunicar na escola ou fora dela, né? No caso do Brasil, essa língua é a língua portuguesa, mas eu quero atentar para a multiplicidade de línguas que circulam no espaço escolar, seja ele qual for, né? E como essa diferença linguística requer práticas docentes e estratégias diferenciadas junto aos alunos, como no caso das pessoas surdas sinalizantes de Libras. Por exemplo, a situação dos surdos não é simples. A Libras é a língua de instrução para as primeiras surdas e, mesmo adquirida tardiamente, tem status de primeira língua, pois possibilita o desenvolvimento cognitivo e social dessas pessoas. Entretanto, a grande maioria dos alunos surdos é filho de pais ouvintes que desconhecem a língua de sinais. Assim, é comum que as crianças e adolescentes surdos aprendam a Libras na escola, quando encontram seus pais. As crianças surdas, elas chegam na escola para aprender a língua que lhes possibilita o acesso ao conhecimento, ao mundo, e ao mesmo tempo que os conteúdos escolares lhes são apresentados por meio de uma outra língua, que é a língua portuguesa, e que é a sua segunda língua. Difícil, né? Então, assim, agora eu vou abordar a questão da língua na escola, tá? A partir de uma outra perspectiva, em um sentido que poderia utilizar a terminologia linguagem, mas na esteira de Machtlein e Simons, eu vou usar a palavra língua. Tá? Esses autores ressaltam que a língua da escola é sempre artificial, não é a língua usada pelos alunos em outros espaços. Essa língua artificial, que é parte das práticas pedagógicas nas escolas, significa algo que é feito, que não é natural, portanto é artificial. Ou seja, com exceção do professor, ninguém fala a língua da escola em outro lugar que não seja a escola. Não estou falando somente da formalidade existente nela, mas quero dizer que a língua da escola é diferente daquela que os alunos estão acostumados a usar, daquelas utilizadas antes, depois e fora da escola, né? A língua da escola é uma língua transformada, institucionalizada, e é marcada pelas disciplinas escolares e os seus conteúdos. Por exemplo, quando se ensina matemática. E essas marcas não acontecem por acaso. Como já disse, é algo feito, é proposital, não é neutro, portanto carregam uma intencionalidade e uma determinada finalidade. Eu afirmo aqui que essas marcas, que são tão fortes na língua da escola, deveriam ter apenas o seguinte propósito: a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Mas, pergunto, há alguma marca na escola que não se destine à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos? Para as pessoas surdas, onde a língua de instrução e a língua da escola se fundem, elas são apresentadas ao aluno como se fossem uma só, havendo uma pedagogização da comunidade surda, marcada também pela normalização e docilização desses sujeitos e permeada por um processo de assimilação e desnudamento cultural. Pois é, fala-se tanto dos tempos e espaços escolares, das coisas institucionais da escola, da organização curricular, dos conteúdos, da organização da escola curricular, mas pouco se fala dos sujeitos que habitam a escola, das suas línguas e dos seus corpos. Bom, para finalizar minha fala neste bloco, ressalto que uma das características da educação matemática é a preocupação em relação à compreensão das práticas matemáticas por todas as pessoas. Portanto, falar da educação matemática e inclusão pode ser uma redundância, pois a educação matemática sempre teve a intenção de alcançar a todos. Isso nos leva a uma reflexão, mais uma. Existe alguma educação que não pretenda alcançar a todos? Quais as perspectivas no âmbito da educação matemática e da inclusão escolar acerca das tecnologias? Sou encantado pelas palavras e pelo modo como as utilizamos.
Desde crianças aprendemos que biologia é algo como estudo da vida e que logia significa, portanto, estudo de. Mas não é bem assim. Descobrimos mais tarde, biologia, dizem alguns dicionários etimológicos, é uma palavra francesa do século XVIII e certamente estudava-se a vida antes de existir essa palavra. Para fins dessa mesa, faço uma indagação. Quando usamos uma palavra, o que será que pretendemos ao lhe atribuir um plural? Por que nós dizemos tecnologias e não dizemos educações? Quero alertar que aí está uma das possíveis demonstrações sobre como as palavras que criamos podem nos dominar e criar realidades não imaginadas em um primeiro momento. Tecnologia sequer é a palavra original, ela é derivada de técnica e supostamente, em analogia com a biologia, a tecnologia seria um estudo da técnica. De início, essas coisas sempre foram entendidas como plurais, como generalidades. Então, em cada lugar e época, a tecnologia deveria ser um estudo das técnicas disponíveis. Evidentemente, não é assim que usamos a palavra. Portanto, parece que pouco nos serve recorrer a essa questão das origens. Entretanto, vou destacar algo na palavra técnica. Essa palavra remete à arte, do mesmo modo que nós, acadêmicos, ainda usamos a expressão o estado da arte. Arte, nesse caso, é um conjunto de processos ou de procedimentos que a caracterizam. Adianta um pouco mais. A técnica, na sua origem, era esse conjunto de procedimentos usados para criar algo, em oposição, por exemplo, aos procedimentos necessários para copiar ou para reproduzir alguma coisa. Gosto de pensar essa questão a partir da seguinte imagem. Uma aranha executa operações semelhantes às de um tecelão. As abelhas superam muitos arquitetos ao construírem as suas colmeias. Entretanto, o pior arquiteto supera a melhor abelha, pois ele, o arquiteto, imagina a sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim de um processo de trabalho, chega-se a um resultado que estava pensado, que foi planejado e executado. Essa citação, essa fala, é uma referência relativamente fácil de achar, mas trago-a com prazer, esboço a partir do velho Marx. Toda técnica, cada técnica é histórica, pois ela revela aspectos do processo humano de criação. Deveria nos ser e parecer óbvio que um estudo das técnicas nos permitiria acompanhar a história das relações entre os humanos e destes com o meio em que habitam, decorrendo que a capacidade dos humanos de mobilizar técnicas muito mais depende dos problemas do que determina os próprios problemas. Um exemplo clássico. Esse exemplo é trazido da linguagem e mostra como povos que vivem em regiões com muita neve conseguem distinguir e criam palavras específicas para isso diversos tipos de neve. Em um passado recente, não faria o menor sentido falarmos em tecnologias digitais, mas o modo como organizamos a nossa existência tornou-as necessárias a ponto de chegarmos a reorganizar algumas das nossas práticas a partir delas. Alguns chamariam isso de dialética ou de positividades. Situando-nos no campo da educação como professores que somos, que técnicas desejamos mobilizar? Que técnicas nos dominam? Quais são as nossas artes? Engraçado eu me situar como professor e falar de técnicas e tecnologias, tendo recebido a formação de licenciado em matemática. Muitas vezes eu disse publicamente e repito aqui, se houvesse professores de latim dando cerca de 4 aulas semanais para crianças em cada escola de algum país, esses professores de latim certamente utilizariam mais tecnologias do que professores de matemática. Os professores de matemática,
certamente estão entre os mais resistentes dentre todos os demais professores em qualquer aldeia desse planeta a usar uma calculadora ou qualquer outra ferramenta tecnológica. Argumentam, sem qualquer vestígio de vergonha, que usar calculadora impede os alunos de pensar. Pois é, não seria interessante pensar problemas específicos para ensinar crianças de 7 anos a somar usando uma calculadora? Não, os professores de matemática pensam em corpos dóceis que teriam que efetuar diversas adições do tipo 5 mais 7, 2 mais 3, 1 mais 1. Quando, se tivesse uma calculadora, eles poderiam, por exemplo, indagar aos seus alunos: olha, qual que é o maior resultado ímpar que vocês conseguem obter se somarem 3 algarismos sem repetição, escolhendo entre esses aqui, 2, 5, 6 e 9? Vocês que estão me ouvindo conseguem arranjar, bolar, inventar questões mais desafiadoras do que essa? Muito bem. Em relação à inclusão, acho importante assinalar que eu gostaria que essa palavra sequer existisse. Cada vez que a utilizamos, estamos destacando miseravelmente a nossa incapacidade para lidar com as diferenças. Estamos destacando como é estruturalmente impossível não excluir em uma sociedade que acredita em coisas como mão invisível do mercado, relação custo-benefício, lei da oferta e da procura. Ora, se fôssemos capazes de eliminar a fome do mundo, não deveríamos fazê-lo sem nos preocupar com o custo-benefício disso? Se todos nós precisamos de máscara de proteção, não deveríamos prover as melhores máscaras possíveis gratuitamente para todos, em lugar de aumentar o preço, porque agora são objetos muito procurados? Assim, sempre haverá aqueles que falarão, defenderão e talvez haja lugares em que morram por causa da inclusão. Ora, devemos ensinar a todas, devemos nos preocupar com as dificuldades de todos. E sempre que fizermos algo nessa direção do todos e todas, não há que falar em inclusão, não é? Ou alguém dentre vocês pensa que é preciso fazer uma lista do que desejamos incluir quando usamos a palavra todos? Voltemos então os nossos pés para uma sala de aula qualquer, essa generalidade que todos supostamente conhecemos. Temos nela os corpos domesticados, colonizados, adestrados. Estes são os seres que chamamos de alunos. Temos um ano letivo a cumprir. Veio a pandemia, ficamos à distância, ficamos isolados, mas ainda temos um ano letivo a cumprir. No fim do ano, vamos definir se os alunos serão promovidos para a série seguinte. Prosseguindo a pandemia, prosseguimos cumprindo os anos letivos. E se presencialmente tínhamos 12 disciplinas, virtualmente seguimos com as mesmas 12 disciplinas. Quem disse que a tecnologia faz mudar alguma coisa? Nada muda nessa profissão e nessa monstruosidade chamada escola. Alguns professores ofendidos manifestam-se dizendo: estamos aceitando que nossos alunos usem celulares para assistir nossas aulas. Sim, eu sei, aceitamos o inevitável. Mas tão logo a pandemia termine, pois ela há de terminar, trancaremos os celulares em caixas e os colocaremos em cofre forte. E haverá punição para quem utilizá-los em classe. Não é verdade? Podíamos apostar nisso. Quem disser irrefletidamente que a tecnologia produz avanços deve indagar: para quem são esses avanços? Já vimos. As técnicas resultam de práticas e promovem novas práticas, mas esse circuito está longe de ser inclusivo, de ser destinado a todos, ou de necessariamente prover progresso. Progresso é uma palavra perigosa, pois contém em germe a exclusão. O progresso, para mim, é o progresso, mesmo que exclua os outros. A pandemia
nos obrigou ao trabalho remoto, nos forçou a utilizar ferramentas impensáveis e indesejadas no nosso dia a dia. Mas não sei se há lugares em que ela tenha nos provocado a pensar, a seriação, o cumprimento de horas-aulas consecutivas dentro de um mesmo dia, a imobilidade e o silêncio disciplinares, pois enquanto o professor fala, para quem ele fala? O aluno tem que ficar quieto. Será que em algum lugar fomos levados a questionar a importância relativa do que chamamos disciplinas escolares, conteúdos escolares? Será que em algum lugar fomos levados a questionar a importância daquilo que chamamos de escola? Eu gostaria de saber dos critérios técnicos mobilizados para a definição de uma volta às aulas. Alguns dos critérios argumentam em torno da questão da aprendizagem ou eles estão relacionados a um lugar para as crianças ficarem ou se encontrarem? Já ouvi falar que a escola é um espaço de socialização, por suposto que a escola é espaço de socialização, mas perguntando-se aos jovens o que diriam eles, preferem socializar em que lugar? A escola é o lugar preferencial? Lembro de uma pergunta que eu sempre pensei, se fizéssemos uma pergunta à baleia, você quer ser peixe ou você quer ser mamífero? Você quer ser classificada como os seres que vivem contigo ou como nós, os que mamamos? Nós nunca saberemos. A principal razão para não sabermos aonde que a baleia gostaria de estar, certamente não é que as baleias não falem. A principal razão para nunca sabermos a resposta a isso é que mesmo que nos ocorra em alguma época perguntar, a pergunta não será feita. Por quê? Porque as classificações dos animais já estão fechadas para esse caso. E é por isso que eu sempre amei o ornitorrinco, essa fraude impensável, os corpos. Primeiramente, eu quero dizer que é amplo falar de tecnologias, pois o lápis, a régua, a calculadora, os equipamentos de informática associados à internet ou não, todos eles e outros são tecnologias. Mas na minha fala, na maior parte do tempo, eu vou me referir às tecnologias digitais. Vou abordar as tecnologias sobre duas perspectivas. Número 1, o uso das tecnologias digitais como recurso pedagógico e número 2, o uso para acesso à escola enquanto espaço desterritorializado. Primeiro, sobre as tecnologias enquanto recursos pedagógicos na educação matemática, utilizando o pesquisador Brian Street, eu começo fazendo alguns apontamentos sobre a tecnologia no que se refere ao letramento. Este pesquisador ele ressalta que não se deve esquecer o componente social no uso dessas tecnologias, pois as tecnologias por si só, de forma isolada, elas não determinam a natureza das coisas. Ou seja, as práticas sociais determinam como usamos as tecnologias, mas sabemos também que este é um movimento de mão dupla, pois as tecnologias interferem nos nossos hábitos, nas nossas ações. Isso posto, ressalto que as práticas pedagógicas somadas aos artefatos tecnológicos, elas possibilitam ampliar o letramento para o campo da imagem e de outras linguagens, a verbal, oral, escrita, musical, imagética, corporal, matemática, digital, e não somente o campo da escrita. Assim, vou evidenciar o uso dos textos multimodais, os quais envolvem elementos como textos escritos, as cores, as imagens, os gráficos, outros recursos semióticos que cada vez mais estão presentes na contemporaneidade. Por exemplo, a visualidade presente nos textos multimodais é imprescindível para o letramento dos alunos surdos, pois a condição destes alunos é visual e prescinde do som. Então, desta forma, eu quero evidenciar um trabalho a partir de práticas que tenham como ponto de partida os eventos de letramento visual que contemplam a leitura e a compreensão da imagem, onde a imagem não se constitui como um apêndice do texto, mas como um importante elemento que faz parte dele, né? Então, esse tipo de estratégia e de produção de material devem ser utilizados para atender uma demanda específica na educação de surdos.
Entretanto, essas estratégias contribuem também para a aprendizagem de todos os alunos da turma, não só dos alunos surdos, né? Mas mesmo que se saiba que o letramento visual é fundamental na educação de surdos, há uma grande distância entre o discurso e as práticas docentes, até mesmo pelos próprios professores surdos. Uma experiência muito interessante que eu tive foi no PNAE. O PNAE é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, no PNAE, que é um programa do governo federal criado no governo da presidenta Dilma, então, durante a formação de alfabetização matemática realizada no ano de 2014, tendo continuidade no ano de 2015, nós podemos presenciar a mudança na prática do professor ao incorporar os livros infanto-juvenis das obras complementares do MEC no seu fazer pedagógico. Esses materiais, eles possuem muitos recursos imagéticos que podem ser utilizados pelos professores nas suas aulas, possibilitando um trabalho envolvendo diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, no uso do livro Usando as Mãos, que aborda o trabalho com os múltiplos de 5, também o livro Pés na Areia, com os múltiplos de 10, o livro Poemas Problemas, que possibilita um trabalho com a resolução de problema por meio de poemas, o livro Quem Vai Ficar com o Pêssego, que contém uma história muito interessante, que aborda as grandezas e medidas, e entre outros. Então, a partir dessas obras, foram realizadas práticas e sequências didáticas pelos professores e esses materiais foram transpostos para outras linguagens e disponibilizados na web com o uso de recursos digitais, possibilitando o acesso de todas as pessoas. Na educação de surdos, também é possível presenciar esse movimento do uso das tecnologias nas práticas de letramento. O pesquisador surdo Fabiano Rosa e a pesquisadora Madalena Klein, ambos do Rio Grande do Sul, eles apontaram a expansão da produção e circulação da literatura surda nos últimos anos por meio de livros didáticos ou compartilhamentos e postagens na internet em Libras. O pesquisador uruguaio, o Leonardo Peluso, ele se refere a esses textos em forma de vídeo usando uma ideia de textualidade diferida e evidenciando que esses registros pelos surdos, assim como a escrita, eles buscam produzir um texto e funcionam como um texto diferido, possuindo uma estrutura e uma função similar à de um texto escrito. O Peluso salienta que nos últimos anos se constituiu uma cultura letrada em torno das tecnologias, que envolve as gravações em vídeo, contribuindo para os registros na língua de sinais e em todas as suas dimensões, diante das características e especificidades dessas línguas. Por exemplo, entre os projetos na área da educação matemática e educação de surdos, envolvendo a produção de vídeo e os textos diferidos, está o MatLibras. Então, este é um projeto digital desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Matemática e do Centro de Letras da Universidade Federal de Pelotas e que visa a produção de videoaulas de matemática que são em Libras, disponibilizadas em Libras. Com o uso das tecnologias digitais, o que muda são os modos de produção dos textos e a sua circulação, a sua materialidade dos objetos nos quais se escreve. E essa forma de ler e escrever possibilita novos saberes e processos cognitivos, fazendo com que os seus usuários utilizem a escrita e leitura no contexto social atual, atribuindo sentido a essas práticas. Em uma segunda perspectiva, com o aumento do uso das tecnologias digitais no cotidiano e nas práticas sociais, eu ressalto que não é de hoje, não é deste período de pandemia que o corpo virtual e híbrido está presente na sociedade. Este corpo já circula há algum tempo. Por exemplo, os alunos que nasceram em 2005, hoje com 16 anos, eles já nasceram em uma era digital e para essa geração não há novas tecnologias, há as tecnologias, e essas que fazem parte do cotidiano desses jovens e dessas crianças, mesmo que eles tenham pouco nenhum acesso a elas. Tá?
Então, este corpo virtual ele tem existido fora da escola e, de alguma forma, tem feito parte das práticas sociais que circulam, mas com pouca frequência tem estado na escola, na velha e conservadora escola. Até a calculadora tem sido banida das aulas de matemática, imagine um celular. Então, com o ensino remoto, durante a pandemia, o aluno virtual passou a existir e esse corpo passou a habitar a escola desterritorializada, essa que não tem um lugar físico. E neste caso, não havia outra opção a não ser o uso das tecnologias digitais, não é? Então, isso foi uma imposição. Então, nesses quase 2 anos de ensino remoto, muitas práticas pedagógicas com uso de ferramentas tecnológicas foram realizadas e de forma muito interessante, né? Ferramentas que até então não faziam parte dessas aulas de muitos professores. Aprendeu-se o uso de vários programas, de vários softwares, de ferramentas que mudaram o jeito de ministrar as aulas. Mas é claro que teve quem não abandonou o quadro e o giz, transformando-o em um adorno da sua própria sala. Então, pensando nas inúmeras práticas interessantes que circularam nessa escola desterritorializada, eu faço uma pergunta. No retorno ao ensino presencial, a velha escola presente nas práticas docentes e vice-versa, extinguirá, matará esse corpo virtual que passou a habitá-la? Os professores continuarão a usar os recursos tecnológicos digitais ou acabarão com eles como se nada tivesse acontecido? Os pesquisadores Rômulo Lins e Jimenez escreveram, e eu vou deixar essa reflexão aqui. A escola tem um papel na manutenção da identidade cultural. Então, qual a identidade cultural que a escola tem preservado? O que a escola tem preservado? Como essas perspectivas têm influenciado as pesquisas e as práticas pedagógicas? Como diria Paulo Leminski, agora é que são elas, a norma, a norminha e todas as circunstâncias. Eu modulei o meu discurso direcionando-o a um público abstrato, configurado por pessoas que em princípio fariam parte de grupos de pesquisa e estariam ligados ao que se costuma chamar academia. Pensei nesse público deliberadamente e omiti referências, como tenho feito há algum tempo. Por outro lado, tenho indicado textos antigos, em geral de filosofia e artes entre aspas, pois nos livros mais antigos o significado da palavra sofre muitas variações. Para tentar me justificar das razões para não citar as pesquisas recentes e os seus autores, pois existem muitos e muitas disponíveis no mercado, vou recorrer ao que classifico aqui como uma maneira de dizer as coisas. Eu vou fazer uma paródia que chamarei de didática francesa, mas quem quiser enxergar aí algum preconceito, por favor, saiba que mudando o que houver para mudar, isso tem em todo lugar. Exemplos banais são muito bons, pois as pessoas se reconhecem neles. Lembram do mímico? Muito bem. Tomamos como exemplo uma sala de aula tradicional. Entenda por tradicional aquilo que os seus referenciais desejarem e permitirem. Nessa sala de aula, há um professor que deseja ensinar algo de matemática para uma turma de 20 ou mais alunos. Nesse caso, a quantidade não fará diferença. Escolhemos um tópico de conteúdo, frações, e uma faixa etária, crianças com 10 anos de idade. O que eu vou chamar aqui de didática francesa é uma caricatura que vai funcionar da seguinte maneira. Cada coisa que for feita, cada ação e, se possível, cada objeto deve receber um nome. Estabeleça critérios de funcionamento para o uso destes nomes e, em seguida, estabeleça várias situações em que as coisas podem ser repetidas e muitas pessoas poderão repetir isso ao redor do mundo. Comecemos por dar um nome para o lugar em que isso acontece, a escola, que está num bairro, que está em uma cidade, que está em um país e assim por diante.
Como essas coisas estão em evidência atualmente, vamos pensar esse contexto chamando-o de ecologia escolar. Isso é naturalmente uma metáfora, ou deveria ser. Mas veja, em algum momento do passado alguém disse: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mas daí passaram rapidamente para o inconsciente é uma linguagem. Houve tempo que disseram tudo tem um número, mas passaram daí para tudo é número. Pois bem, não devemos nos espantar que milhares de pessoas acreditem em ecologia escolar, não é verdade? Pois bem, continuemos. Ao tentar ensinar frações, o professor fará várias figuras no quadro e pedirá que seus alunos copiem ou façam as suas próprias representações. São esses os momentos em que ocorrem os registros das representações. Eu acho incrível que tenham desenvolvido uma teoria que nos diga que quanto mais registros fizermos, mais chances temos de aprender. Melhor ainda, não seria recomendável estudar diretamente quantas formas diferentes podem existir de registro para frações? Pois bem, e aí uma descoberta notável, fruto de muita pesquisa, é que se soubermos relacionar uma representação à outra, nós aprenderemos mais. Cada vez que o professor propuser uma questão, chamaremos o estudo disso de estudo de situações. E quando o professor se propuser a planejar as suas aulas, deve ficar bacana caracterizar isso como engenharia. Vou concluir minha paródia com a descrição de um experimento que fiz algumas vezes em salas de comunicações científicas e em conferências. Eu me posicionei em meio a carteiras, no meio da plateia, e pedi a uma das pessoas que estava distante de mim que se levantasse e viesse apertar a minha mão. Ao fazer isso, a pessoa se deslocava, contornava mesas, cadeiras, pessoas, até poder chegar perto de mim o bastante. Vejam bem, nenhum obstáculo epistemológico do mundo será do tipo um buraco disfarçado no meio do caminho que vai tragar o caminhante incauto. Ora, portanto, nós só chamamos de obstáculos coisas que vemos e conhecemos. E isso diz muito mais sobre o que nós somos capazes de ver, sobre o que supomos como conhecidos, do que sobre o objeto. Na verdade, isso nos mostra que toda a história é contada ao contrário, visto que ela é escrita depois dos acontecimentos e a partir de uma perspectiva que define e constrói o que entende por fato, acontecimento. Isso que eu acabei de falar, essa paródia, nos diz alguma coisa sobre as pesquisas? Vou dizer, primeiramente, o que temo dos efeitos desse discurso que estou fazendo. Um livro foi publicado compilando conferências de Paul Feyerabend, intitulado Ciência, um Monstro. Eu, durante os meus anos de formação como pesquisador, estudei muito, li muito, sempre fui particularmente fã dos trabalhos da didática francesa, estudando-os para além das limitações da minha incompreensão da língua. Levava horas, dias para ler um texto. Lido, fazia dele esquemas, resenhas. Então, desculpem-me se serei contraditório aqui com a caricatura que apresentei. A didática francesa foi e é importante para mim. Mas faço minhas as palavras de Feyerabend contra a ciência praticada pelos cientistas, contra a arrogância da ciência como eles a apresentam, contra a sua pretensão de estar acima de todas as práticas e todas as leis. Essa ciência, ela mata, ela extermina práticas milenares, ela destrói aquilo que não é ela.
Todavia, eis que um jogador de dados do universo nos confronta com uma pandemia. E essa pandemia faz aflorar práticas que são realmente anti-ciência e cujos defensores não são, por definição e evidência, capazes de compreender a diferença entre ser anti-ciência e confrontar o autoritarismo da ciência. Vamos dar um passo além, depois a gente volta nesse fio do raciocínio. Vocês viram que em Bristol uma estátua foi jogada na água. No Brasil, fez-se uma fogueira na base de uma estátua do Borba Gato. Ambas as estátuas retratavam escravocratas. Concordo, devemos questionar os valores que levam a erigir estátuas dessas pessoas, desse tipo de pessoas. No limite, falou-se em derrubar a estátua de Cristóvão Colombo em Barcelona. Mas, no embalo, não seria interessante jogar no rio aquele monumento à colonização que há lá em Lisboa e que é chamado de Padrão dos Descobrimentos? Parece que nos dói levar essa moda mais longe, não é? Curioso que muitos dos que defendem abertamente a destruição das estátuas dos escravocratas estiveram horrorizados com as cenas da destruição das relíquias do templo de Baal Shamin pelo Estado Islâmico. Um último e mais corporal exemplo: se devemos respeitar todas as culturas, então não podemos nos opor à extirpação dos clitóris das mulheres em culturas que fazem isso há milênios, assim como devemos respeitar todas as formas de touradas e práticas culturais que envolvem sacrifícios de animais e de humanos. Que não é bem assim? Então devemos ter clareza para assumir que há alguns valores que queremos preservar, que também a nossa cultura tem milênios de contradições, de vacilos, coisas das quais nós nos envergonhamos e buscamos nos corrigir. As estátuas não devem ser destruídas, os livros racistas não devem ser queimados, nem banidos, mas sim preservados como uma amostra do que fomos capazes de fazer. Fomos capazes de fazer. E, infelizmente, talvez isso precisa ser aprendido, precisa ser contado e recontado para que não nos esqueçamos. Tudo isso é para que Auschwitz não se repita. Eu disse que retornaria à questão das pesquisas. Cá estamos de volta. A questão colocada para essa mesa é se o mundo importa para as pesquisas que fazemos. A resposta é sim e não. Mas geralmente não, pois a maioria dos pesquisadores se atém ao modelo que descrevi na minha paródia, buscando enquadrar a realidade e restringindo-a aos modelos conhecidos. Esse tipo de pesquisa não se alimenta do que acontece em sala de aula, ainda que tome uma miríade de objetos de dentro dela. Mas há pesquisas que tomam, em princípio e marco zero, as pessoas, os corpos que lá estão. Por exemplo, há pesquisas nas quais se tenta captar o que dizem as crianças pequenas sobre aquilo que lhes está sendo ensinado. Isto é muito diferente da pesquisador que fala aquilo que ele acha que a criança disse, ou daquela fala que é contada pelo professor sobre o que ele acha que a criança pensa. É muito difícil fazer uma criança falar. E há pesquisas que registram aquilo que o professor diz que está fazendo, o que ele pensa que está fazendo, aquilo que ele gostaria de fazer. São falas dos professores, são falas das crianças que são registradas. Na verdade, atenção para a nossa referência, atenção para o ponto zero.
Vidas importam, corpos importam. Para falar das pesquisas e das práticas pedagógicas, eu vou abordar a educação de surdos. Tenho citado esta área de estudo durante a minha fala, pois este é o meu campo de trabalho de pesquisa. Então, assim, muitas pesquisas têm sido realizadas na área da educação de surdos nos últimos anos, envolvendo vários saberes e conhecimentos, entre eles aqueles relacionados à educação matemática. Há pesquisas, por exemplo, como as das pesquisadoras Bruno Alberton e Lodenir Carnop, que abordam as questões culturais para a construção dos conhecimentos matemáticos pelas pessoas surdas a partir da etnomatemática, diante da diferença linguística e cultural desses sujeitos. Isto tendo como referência o olhar da etnomatemática sobre as diferenças, as experiências, as culturas, os comportamentos sociais e os significados resultantes das práticas dos sujeitos. Então, para falar da diferença linguística, eu vou citar aqui duas pesquisas realizadas com crianças surdas envolvendo a educação matemática. Primeira, habilidades matemáticas iniciais em crianças surdas e ouvintes, da autoria de Heloísa Barbosa. E segunda, escrita numérica com crianças surdas bilíngues, da autoria de Márcia Cristina Amaral da Silva. As duas pesquisas foram realizadas com crianças surdas que cursavam a educação infantil ou os anos iniciais do ensino fundamental, né? Na primeira pesquisa, a autora relata que os poucos trabalhos existentes na área sugerem que as crianças surdas têm dificuldades em aprender a sequência numérica, mas também que não há qualquer evidência conclusiva sobre isso. E os resultados da sua pesquisa revelaram que as diferenças de desempenho entre crianças surdas e ouvintes estão relacionadas com a questão linguística. A autora evidencia que o conhecimento da Libras influencia diretamente na habilidade de contagem dessas crianças e que as crianças surdas que têm mais fluência em Libras são aquelas que apresentam melhor desempenho nos testes realizados na investigação, evidenciando assim uma relação entre linguagem e formação de conceitos. Tá? E na segunda pesquisa, a autora aponta que os resultados demonstraram que a criança surda elabora hipóteses sobre a escrita numérica semelhantes àquelas identificadas nas crianças ouvintes e que demonstraram também que a Libras se constitui como um fator fundamental para a efetivação dessa construção e aponta para o fato de ser a escola um espaço privilegiado para favorecer as trocas necessárias para a construção conceitual pelas crianças. Então aqui eu retorno para o corpo como ponto zero e a necessidade de considerar a língua de instrução que os alunos utilizam para se comunicar, assim como a multiplicidade das línguas que circulam no espaço escolar. Então, falemos mais dos alunos que habitam as nossas escolas, falemos mais de seus corpos como ponto de partida, né? Retomo também a língua da escola para ressaltar o uso da linguagem no discurso matemático pelos surdos, discursos realizados em uma língua artificial, aquela que é feita, né, e que marca as disciplinas escolares, e que tem sido realizada em uma língua de instrução que não é a mesma que o aluno usa nas suas interações. Essas questões envolvendo a língua são centrais na educação dos surdos. As crianças, de forma geral, elas criam hipóteses, produzem significados sobre as coisas e sobre a escrita, né? E sobre as operações matemáticas, sobre o mundo de forma geral. Elas chegam na escola com conhecimentos que adquiriram antes fora da escola, ou seja, na rua, em suas casas, né? Conhecimentos vários. Então, eu problematizo aqui a importância de refletir sobre o que o aluno sabe, como ele aprende e sobre quem é esse aluno, né? Pois o nosso fazer se destina a ele. Então, assim, na esteira dos pesquisadores Rômulo Lins e Jimenez, se nós queremos entender as formas de pensar dos nossos alunos, é essencial que investiguemos qual a lógica do seu pensamento ao fazerem as operações
e o que pensam ao construir suas hipóteses. Quais são as hipóteses construídas pelos alunos? A minha tese de doutorado teve como objeto de estudo a apropriação da escrita da língua portuguesa pelas crianças surdas, onde investiguei as hipóteses que essas crianças criam sobre a escrita. Os resultados evidenciaram que, em primeiro momento, não há diferenças entre as hipóteses construídas pelas crianças surdas e ouvintes. Elas fazem os registros pictográficos, elas alternam e combinam letras, entre outras hipóteses, né? E esse processo, ele se diferencia a partir do momento em que acontece o ponto de virada na compreensão do mecanismo do sistema de escrita. No caso da criança ouvinte, esse momento se origina quando é realizada a correspondência da fala com a grafia, a consciência fonológica. Tá? Mas com a criança surda, diante do impedimento auditivo, a correspondência por meio do som não pode ser acessada pela criança surda, certo? Então, dessa forma, os resultados da minha pesquisa apontaram para uma consciência visual da criança surda e também no uso de práticas pedagógicas que envolvam alfabetização e letramento bilíngue, utilizando elementos como a escrita de sinais, a escrita diferida e a escrita bilíngue. Portanto, a compreensão do mecanismo da escrita alfabética pelas crianças surdas acontece de forma diferente de como se efetiva na criança ouvinte. E essa diferença não é entendida aqui como uma dificuldade ou uma defasagem da criança surda em relação às demais crianças, mas sim que elas aprendem a partir de outras experiências que sejam fundamentadas em um pressuposto bilíngue e visual, com a utilização de estratégias que tenham como questão fundamental como os surdos podem aprender o sistema de escrita sem o uso da consciência fonológica, né? Se for utilizado o mesmo aparato conceitual na alfabetização e letramento dos surdos, as coisas com as quais já se está acostumado no ensino das demais crianças e que contribuirá para balizar o outro, dessa forma ocorrerá a comparação da apropriação da escrita das crianças surdas e das ouvintes, e dessa forma haverá uma distorção da realidade. Aqui falo da criança surda e da escrita da língua portuguesa, mas peço que vocês todos façam uma transposição pensando também nas demais crianças e nas demais áreas do conhecimento. E pensando nas hipóteses que as crianças constroem, deixo aqui uma reflexão e uma sugestão para futuras pesquisas. Então vamos lá. Na educação matemática, há um ponto de virada para a compreensão do sistema de numeração decimal pelas crianças, sejam elas surdas ou ouvintes? Fica aqui uma pergunta, fica uma sugestão. O professor Carlos e a professora Rosane nos oportunizaram diferentes percepções com as suas reflexões e, neste momento, apresentam as suas considerações para que possamos continuar a ver por outros ângulos e sentir por diferentes formas e linguagens. We did, exposing every weakness, how carefully hidden by the key. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody!
Eu não concordo inteiramente com a ideia de que a escola seja essencial. Eu vou tentar explicar. Sim, a educação pode ser essencial. E utilizo a seguinte acepção para falar da essencialidade da educação. A educação é um poderoso instrumento de intervenção para a mudança de uma sociedade. A educação é entendida enquanto a transmissão e aprendizagem das práticas culturais que fazem parte de um grupo social e, a partir da transmissão dessas práticas, formar nos indivíduos a capacidade de aperfeiçoá-las. Ou seja, deve-se esperar da educação uma transformação que provoque um deslocamento do corpo. Mas e a educação que não é essencial? Bom, esse é o monstrengo criado e instituído por decretos e normativas do governo que dizem, agora no período de pandemia, que a educação é essencial. A quem interessa essa essencialidade? Interessa aos alunos e à comunidade escolar ou atende aos objetivos econômicos e políticos partidários? Essa essencialidade atende à própria educação e seus atores? Essa educação essencial, definida no período de pandemia, mostra compromisso com o aluno enquanto marco zero? Ou tem deslocado o corpo enquanto ponto de partida para uma posição de invisibilidade, um ponto cego? Então, no contexto do que foi dito anteriormente, eu vou falar das bandeiras para fazer uma analogia com a educação. Então, vamos lá. As bandeiras são posicionadas no mar para indicar o nível de segurança dos locais para banho, orientando através das cores verde, amarelo, vermelho, roxo e preto. Então, a cor da bandeira verde, ela informa que o local é tranquilo e que se deve nadar sem medo de correntes, sempre considerando os cuidados preventivos. Já a cor da bandeira amarela significa atenção, que o local tem correntes marítimas mais fortes e é perigoso nadar ali. A cor da bandeira vermelha alerta que o mar é perigoso e não é recomendado entrar na água naquele local. A cor da bandeira roxa informa que o mar tem presença de água viva e não é recomendado entrar na água neste local também. A cor da bandeira preta informa que o poço de salva-vidas está desativado e que também não se recomenda entrar nesta água. Tá? Então, da mesma forma, durante a pandemia foram instituídas as bandeiras de segurança, indicando o nível de contaminação e óbito por Covid-19. Em um primeiro momento, seguindo as orientações da OMS, fechou-se tudo para em seguida reabrir as lojas, as escolas, etc., tendo como balizador as bandeiras e suas cores, certo? Encontrei também algumas informações aqui sobre as bandeiras, instituídas nesse período de pandemia. A bandeira amarela significa risco potencial moderado. A bandeira laranja, risco potencial alto. Bandeira vermelha, risco potencial grave. Bandeira preta, risco potencial gravíssimo. Tá? Nos dois casos, as bandeiras do mar e as bandeiras da pandemia, os critérios para estabelecê-las foram criados a partir de dados e estudos. Pelo menos deveria ser assim, não é? E no caso das bandeiras do mar, mesmo que as pessoas recebam uma advertência do salva-vidas, elas têm a opção de entrar ou não na água e de correr os riscos. No caso da pandemia, no que se refere à escola, as ações determinadas a partir das bandeiras não passam por uma opção pessoal do aluno ou das suas famílias, são uma imposição, como é o caso do retorno às aulas presenciais. Os professores, especialistas da educação e comunidade escolar, profissionais que conhecem a escola, não são ouvidos, têm a sua voz silenciada, enquanto até pediatras que não conhecem profissionalmente a escola opinam, dizendo que as crianças precisam estudar presencialmente porque elas precisam socializar. Olha, mas a quem interessa as cores dessa bandeira, não é?
É lógico que todos nós precisamos socializar, mas nós estamos em um período de pandemia. A socialização pode acontecer em vários espaços. As pessoas precisam da escola para socializar? Socializa-se na praça, na igreja, na rua, na casa da avó, etc. Então, é certo que as crianças socializam na escola, como geralmente qualquer ser humano o faz quando está com seus pares. Mas o argumento, a função primeira da escola não deve ser a de socializar. Banaliza-se assim a função da escola. Outro argumento levantado por secretarias de educação, diretores e até professores é: a escola precisa voltar para o regime presencial, pois os pais precisam de um lugar para deixar as crianças enquanto trabalham. Mais uma vez banaliza-se a função da escola. Sim, os pais podem precisar de um lugar para deixar os seus filhos. Este é um problema decorrente da falta de projetos de políticas sociais. É um problema de gestão, é um problema de governo, é um problema de Estado. Mas transfere-se essa função para a escola, destituindo-a como espaço do conhecimento e da educação. Ou seja, para essas pessoas a educação não é essencial quando se trata da escola, dos alunos, do ensino, da aprendizagem e das condições de saúde e bem-estar. Então, sobre a educação ser essencial, eu quero fazer um elogio à escola. Na apresentação do livro Elogio da Escola, a partir das ideias de La Roça, os autores escreveram que a palavra elogio, etimologicamente, está relacionada a uma inscrição feita sobre uma tumba ou sobre uma imagem com a intenção de louvar ou elogiar o defunto. Dessa forma, a palavra elegia era utilizada para lamentar a perda de algo. Entrando na provocação de La Rosa, elogiar a escola pode ser cantar o seu fim. Querem a morte da escola? Então, na perspectiva do Machenslay e Simons, eu não defendo a escola como essencial pelo fato de decorrer de um decreto. Eu não defendo a escola como instrumento ideológico da instituição do Estado. Essa escola, definida pela bandeira, manipulada por interesses econômicos e partidários, não deveria morrer? Mas, como dizem esses autores, queremos tirar a escola das mãos daqueles que a confundem com todos os tipos de mecanismos manipuladores e institucionalizantes. É mais justo falar da escola educacionalmente. Nossa ambição foi de articular as experiências escolares, não as experiências institucionalizadas que com frequência são utilizadas para atacar a escola. Então, continuando com Machenslay e Simons, não estou utilizando o termo e a concepção da escola para me referir a uma instituição normalizadora ou de um maquinário de reprodução nas mãos das elites econômicas ou culturais. Porque, havendo a reprodução e normatização, a escola não opera mais de uma forma pedagógica. A escola que visa a educação e a comunidade escolar não está orientada para e nem domesticada por uma utopia política, nem por uma ideia normativa de pessoa, mas é em si mesmo a materialização de uma crença utópica. Cada um pode aprender tudo. Todos podem aprender. Pode parecer uma utopia, mas eu acredito nisso. E, concluindo, o desejo é que o aluno deixe de ser o ponto zero, ocupado pela invisibilidade, para ser o corpo da escola, enquanto ponto de partida das práticas pedagógicas e da finalidade para a qual a escola se destina. Portanto, dentre todas as bandeiras, eu fico com a bandeira branca. A educação pede paz e eu peço paz. Obrigada. Bandeira branca, eu peço paz.
O uso da expressão o ponto zero foi extremamente apropriado para essa interação, realizada pelo professor Carlos e pela professora Rosane. Afinal, foi uma verdadeira odisseia pela educação matemática, tecnologias e inclusão escolar. E por isso, para que possamos dar continuidade a essa odisseia, a partir deste momento, o professor Carlos e a professora Rosane responderão as perguntas que surgiram durante essa interação no chat. E para que você possa acompanhar essas respostas, acesse o link que está disponível na descrição deste episódio e também no chat.